Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Vocês estão no meu canal e hoje estou aqui para mais um vídeo da Palavra do Senhor. E hoje eu vou fazer a resenha de um livro que eu já li faz um tempo e eu tô querendo trazer esse review dele, essa resenha dele faz tempo já, mas só hoje que acabou dando para mim gravar, que é o livro, que é a biografia da Frida Wigren, um livro trazido pela CPAD, uma obra excelente que pouca gente às vezes lê. E às vezes algumas pessoas desprezam por não se tratar de um livro teológico e tal. Mas, ó, irmãos, a gente aprende cada lição nesse livro aqui que eu vou te contar. Se você soubesse as lições que dá pra você aprender nesse livro aqui, você não descartaria. Esse seria o primeiro livro que você leria desses que a gente compra teológico. É claro, o primeiro livro que a gente sabe, em primeiro lugar, tem que ser a Bíblia. Se você está priorizando livros teológicos ao invés da Bíblia, você está errado. Você está perdendo tempo em estudar. Amém? Mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que a palavra de Deus se expanda. E venha comentando se você também tiver alguma dúvida, tá bom? Eu estarei, assim que possível, respondendo. Amém? Então, irmãos, nós vamos começar aqui falando sobre esse livro. Esse livro foi escrito pelo irmão Israel de Araújo. E esse livro se trata de uma biografia da Frida Wigren, que foi a mulher do Gunnar Wigren, que foi o pastor que fundou a Assembleia de Deus no Brasil, né? E eles vieram, os missionários suecos, Gunnar Wigren e Daniel Berg, vieram para o Brasil para realizar uma obra missionária no Brasil, que Deus chamou o Gunnar Wigren para poder fazer isso aqui no Brasil. Então ele veio e fundou a Assembleia de Deus no Brasil. E com isso, a sua esposa, Frida Wigren, com quem ele se casou na Suécia, o livro vai falar sobre isso. Eles se conhecem a partir de um momento que o Gunnar Wigren ele está ali um pouco doente, e a Frida Wigren ela era enfermeira, né? Ela cuida dele e Deus mostra, se eu não me engano, para ela que ele ia ser o esposo dela. E os dois acabam se casando e vêm para o Brasil para realizar a obra missionária aqui no Brasil. Então, esse livro a gente acompanha como vai ser a viagem, como vai ser a obra missionária instaurada aqui no Brasil, se eu não me engano, na década de 1916, né? Na década de... perdão. É mais pra frente, porque eles vêm para o Brasil na década de 10, né? De 1910. Eles ainda estão na Suécia e... eles estão ali, né, pregando a palavra de Deus. Se eu não me engano, eles vêm para o Brasil na década de 20, né, nos anos ali de 1920, eles vêm para o Brasil, 1918, por aí, eles vêm aqui ao Brasil, e eles instauram o campo missionário aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eles vêm, eles passam pelos Estados Unidos, eles passam por outros países antes de chegar aqui, principalmente o Gunnar Wigren, que vem primeiro que a Frida Wigren. E isso também vai ser contado no livro, né? Um pouco da parte dela viajando para o Brasil, como que vai ser essa viagem dela, né? Da Suécia para o Brasil, como vai ser essa viagem, que essa viagem não vai ser junto, os dois vão vir separados por alguns motivos. E ao vir ao Brasil, Frida Wigren e Gunnar Wigren, eles se instauram aqui no Brasil, eles acabam conhecendo pastores aqui do Brasil, e eles acabam aí começando a nova igreja, a nova denominação, que se denomina Assembleia de Deus. Nos Estados Unidos, essa igreja que já foi começada, ela tinha um outro nome, que se eu não me engano era Casa Apostólica de Oração. Eu não me lembro o nome específico, eu acho que o livro ele vai se tratar disso também. Mas, eles trazem essa denominação, né? Esse novo avivamento. O que acontece? Gunnar Wigren e Frida Wigren, eles são de igrejas batistas. Tanto é que a igreja batista ela é uma denominação mais antiga que a Assembleia de Deus. E eles são de igreja batista lá dos Estados Unidos. E aí, o Gunnar Wigren com a Frida Wigren, eles começam a comparecer aos cultos da primeira igreja batista de Estocolmo. E essa igreja batista tem lá o sistema tradicional que a gente bem conhece, que ainda existe, né? Em muitas igrejas batistas. E eles começam a ir nesse sistema tradicional, eles se convertem lá, eles acabam aceitando Jesus lá. E com isso, é claro que os dois vão se conhecer mediante essa conversão. E depois disso, começa a acontecer um avivamento dentro da igreja batista, primeira igreja batista, se não me engano é a primeira, não lembro se é a primeira, eu acho que não é a primeira, eu acho que é outra, porque depois que ela vai virar a primeira. Mas na igreja batista de Estocolmo, acontece esse avivamento, ao qual a igreja começa a sentir aquele poder do Espírito, o Espírito Santo começa a tocar nas pessoas,
E aí a Convenção Batista não gosta nem um pouco disso, porque como bem vocês sabem, as igrejas batistas tradicionais, não as renovadas, mas as tradicionais, seguem um sistema rigoroso em relação ao batismo com o Espírito Santo, ao dom de línguas, ao dom de cura. Eles têm uma resistência muito grande, pelo menos as igrejas batistas que eu conheço, embora há uma diferença entre as igrejas batistas e as igrejas presbiterianas. As igrejas batistas, elas também têm um sistema tradicional reformado muito forte, apesar de seguirem a maioria linha luterana, né? Algumas sim seguem a linha calvinista, mas a maioria tem luterana. Eu falo isso porque eu conheço igrejas batistas que seguem a linha luterana. Porém, todas com viés tradicional, ou seja, sem o mover do Espírito Santo, que eu digo na forma pentecostal, porque muita gente fala que não há o mover do Espírito Santo dentro das igrejas batistas. Não, isso é uma grande mentira, porque se não houvesse, a igreja batista não ia existir. Toda igreja que existe é porque o Espírito Santo está lá dentro. Estou falando de igreja, não de comunidade, nem de lugares que se dizem igreja. Igreja de verdade, a igreja de Cristo, amém? Então, a igreja batista, ela segue um sistema tradicional muito forte. E quando esse avivamento começa a acontecer na igreja de Estocolmo, a Convenção Batista, ela não gosta nem um pouco disso. E aí o que ela vai fazer? Ela vai desligar essa igreja batista da convenção, na Convenção Batista. E aí o que vai acontecer? Essa igreja assim agora vai virar a primeira igreja Filadélfia de Estocolmo. E é lá que Gunnar Wigling e Frida Wigling vão começar os primeiros cultos, os primeiros trabalhos como pastores, como missionários na obra do Senhor. Então, Gunnar Wigling recebe a visão do Senhor e vem para o Brasil para começar o ministério missionário aqui no Brasil. E então ele começa o trabalho. E o trabalho começa a ter grandes proporções aqui no Brasil. Porém, o foco desse livro é mostrar a vida de uma serva de Deus. Porque a vida do servo de Deus, como nós bem sabemos, não é uma vida fácil, como muitos dizem. Uma vida de prosperidade. É uma vida difícil, é uma vida que exige sacrifício. Então, a gente vai ver que Frida Wigling passou por muitas necessidades, por muitos apertos. E mesmo assim, nunca deixou de servir a Deus fielmente. Apesar das doenças, apesar das perdas, apesar das dificuldades, Frida Wigling nunca deixou de crer que o Senhor Deus estava junto com ela e seu marido, e que eles concluiriam a obra que o Senhor instaurou a eles fazerem aqui no Brasil. Tanto é que depois de muitos anos que Frida Wigling veio ao Brasil, que o missionário Gunnar Wigling já havia falecido, ela volta para a Suécia e depois ela resolve retornar para o Brasil. Porém, por conta de um sistema muito machista que imperava naquele período, os pastores da Convenção Brasileira, eles não aceitaram o fato de uma mulher vir para o Brasil. Então eles barraram a vida de Frida Wigling para o Brasil, já que Gunnar Wigling já havia falecido. E ela acabou falecendo na Suécia mesmo, né? Agora, uma coisa que eu sempre digo para vocês, que eu sempre falo, é que você tem que tomar cuidado com os cabaça que tem na vida aí, que ficam falando coisa, falando besteira. Por quê? Porque tem gente que fica falando que a Frida Wigling foi treinada num hospício, que ela ficou louca, maluca, virou como é que fala? Cometeu prostituição, essas coisas. Esse povo é um bando de cabaça que não sabe o que está falando. Porque se você ler esse livro aqui, você vai entender o que realmente, de fato, aconteceu. Frida Wigling, sim, foi parar num hospício, mas não foi por causa que ela ficou louca. Ela foi por um hospício porque, na época, o hospital que cuidava das pessoas que tinham doença, no caso dela, o câncer, estava lotado, superlotado. Se você for ver as fontes históricas, realmente estava superlotado. Então, o que eles resolveram fazer? Para se adaptar com essa superlotação e conseguir suprir a necessidade de todos os pacientes, eles resolveram improvisar alguns quartos desse manicômio para atender esses pacientes que precisavam desse cuidado médico. Frida Wigling não foi para o manicômio à toa, ela não foi lá porque ela estava realmente maluca, não, ela foi lá porque não tinha lugar para ela ser cuidada em outro lugar. Né, no hospital, ela precisava ir para lá para ela ser cuidada, porque ela estava com câncer, ela estava muito doente. E ela já estava sofrendo há muito tempo. Por isso, ela foi levada para esse manicômio para ela conseguir ser internada e receber os devidos tratamentos. Então tem muito cabaça aí falando que ela foi internada porque ela ficou maluca, ficou depravada. Não, não ficou. Ela foi uma serva de Deus até o fim da vida dela. Tanto é que antes de sua morte, Deus revelou para ela
que ela iria morrer. Tanto a dela quanto a morte do próprio Gunnar Viking foi revelado a ela, que ele partiria para o Senhor. Como uma mulher louca, depravada, consegue ter isso? Então, eu sempre digo o seguinte, antes de você sair falando alguma coisa, você ouça, você vai pesquisar. Não fica ouvindo esse povo que fica falando aí, não. Pega o livro, se você está duvidando do que eu estou falando, pega o livro, leia o livro, pega e leia a biografia inteira para você ver que de fato aconteceu com o filho da Viking. Porque tem muita gente que fala besteira, mas nem sabe o que está falando, né? Tem gente que não sabe, tem gente que vai falar de uma coisa, mas nem sabe o que está falando, fica falando asneira, né? Por coisa fora. Então, nesse livro, a gente consegue entender que Frida Viking realmente foi uma serva de Deus até o fim de sua vida. Uma serva de Deus fiel até os seus últimos dias de vida. E isso nos ensina muito, irmãos. Nos ensina porque hoje nós vivemos numa época super fácil, super acessível para o Evangelho. Uma época que nós vivemos com liberdade. Naquela época não tinha-se essa liberdade. E outra coisa, naquela época nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje. Hoje nós temos internet, temos aparelhos, dispositivos que podemos gravar, fazer várias coisas online. Temos carros e muitas outras coisas, disposição aí. E naquela época não existia isso, naquela época não tinha carro, não era todo mundo que tinha carro, não existia celular, não existia telefone, era muito mais difícil fazer a obra de Deus. E mesmo assim, a pessoa que tem fé, a pessoa que tem confiança em Deus e que tem um chamado, mesmo quando tudo dá errado, ela continua confiando em Deus até o fim. E se ela confia em Deus, ela tem êxito. Então é isso que a gente vai aprender nesse livro. Apesar de ser uma biografia, é uma biografia que nos ensina como ter uma vida em comunhão com Deus. Porque às vezes a gente olha esses pastores que têm experiências maravilhosas com o Senhor e fala, poxa, eu queria também ter. Mas você busca quanto eles buscam, você vive o que eles vivem, você passa pelo que eles passam. E é isso que a gente aprende nesse livro de Frida Viking. Que para você se tornar um servo excelente, você precisa passar pela prova, precisa passar pela tribulação, precisa passar pelo teste. E o teste, meu irmão, não é fácil, mas tem um resultado maravilhoso. Então, esse livro eu sempre recomendo você ler de todas as minhas forças, você tem que ler, porque é um livro maravilhoso, realmente traz aqui muita informação, muita coisa interessante. Se você também quer saber aí a história dessa missionária que ficou conhecida no Brasil inteiro, leia esse livro, porque vale a pena. Você não vai ser um investimento ruim, vai ser um investimento muito bom. Adquira, porque vale a pena. Eu tenho certeza que você vai ser edificado a sua vida, certo? Deus abençoe vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de dar esse like, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que a palavra do Senhor se expanda. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim Deus permitir.